O presente trabalho trata-se de um framework para a gestão de riscos em acidentes de trânsito. Estudo de caso em um trecho da BR-232. O trabalho teve como autores Cláudio Rodrigues Cavalcante Filho e Thales Vitelli Garcês. O principal objetivo desse trabalho foi desenvolver um framework para analisar e tratar os fatores de risco presentes nos acidentes de trânsito, além de analisar de forma descritiva os acidentes e elaborar um framework para a gestão de risco em cenários de acidentes de trânsito. Aqui nós temos a disposição do framework na sua totalidade. Analisando parte por parte, temos que a primeira parte do framework envolve o estabelecimento do contexto geral da situação a ser analisada, onde procura estabelecer os propósitos da gestão de risco e verificar quais as partes que podem ser afetadas de maneira adversa. A segunda etapa refere-se à identificação das fontes de risco, onde analisa-se a situação de risco de forma mais detalhada, a fim de elencar possíveis fatores de risco que podem resultar na ocorrência de um evento crítico. Esse fenômeno é definido como o evento principal a ser abordado no modelo. A próxima etapa é responsável pela análise dos riscos envolvidos no evento principal, onde aplica-se o diagrama Bowtie para visualizar os parâmetros presentes no cenário de risco. A princípio, deve-se utilizar as informações coletadas na etapa anterior para elicitar as ameaças e consequências do modelo em estudo. A quarta etapa do processo consiste na avaliação do nível de risco do cenário analisado, onde através das matrizes de risco é possível verificar se esse nível está dentro dos padrões satisfatórios de segurança. Para isso, as consequências devem ser avaliadas individualmente por meio de uma matriz de risco, para que possam ser vistos cenários de alto e baixo risco presentes no contexto em questão. O tratamento do risco corresponde à quinta etapa, onde busca-se reduzir os níveis de risco e incrementar os padrões de segurança da situação analisada. Para isso, participaram a análise quantitativa dos riscos através da metodologia LOPA, onde essas frequências de ocorrência do evento principal e de seus fatores causais são estimadas. Além disso, as probabilidades de falha das barreiras de proteção são definidas. A etapa final desse ciclo da análise LOPA consiste em verificar se a frequência-alvo para as ocorrências é atendida com as barreiras de proteção utilizadas. Para os casos em que a frequência não é atendida, deve-se adicionar novas barreiras de proteção ou aperfeiçoar as existentes. Novamente, matrizes de risco são construídas para classificar o cenário de risco das consequências após novas barreiras de proteção terem sido implementadas, de modo que a análise de gestão de risco só é concluída quando o nível de risco for satisfatório para a situação analisada. Partindo para o estudo de caso, uma análise descritiva foi realizada para analisar, selecionar e interpretar os dados coletados sobre acidentes de trânsito. E o trecho escolhido tem uma extensão de 80 km, compreendendo a faixa que vai do km 49,9 até o quilômetro 129,9 da BR-232, que se localiza em Pernambuco. Aqui nós temos o diagrama Bowtie, que foi montado de acordo com a análise descritiva realizada na etapa anterior. Aqui nós temos a matriz de risco global para as consequências do modelo, onde os números correspondentes de cada consequência estão dispostos na legenda. De acordo com a classificação do risco para cada cenário, foi visto que o cenário 1 e 4 apresentam cenários de alto risco, estando localizados na faixa crítica da matriz. Logo, esses cenários devem ser priorizados no tratamento de risco, para assim mitigar os cenários críticos do modelo analisado. Após as informações sobre as estimativas de frequência do evento risco, fatores causais, consequências e probabilidade de falha das barreiras terem sido calculados, temos essas informações sintetizadas aqui na tabela. E como os resultados da matriz de risco sintetizaram que o cenário 1 e o cenário 4 representam cenários de alto risco para o modelo, barreiras de proteção devem ser adicionadas para mitigar esses danos. Com isso, barreiras preventivas foram adicionadas ao modelo. E após os resultados das matrizes de risco e análise de LOPA terem sido recalculados e analisados no modelo, pôde-se verificar que o nível de risco é satisfatório para o fenômeno em estudo, onde todos os cenários, o cenário 1 e o cenário 4, que antes se encontravam na área crítica, agora se encontram em uma área aceitável da matriz de risco. Pode-se concluir que a construção do diagrama Bowtie permitiu identificar os principais parâmetros envolvidos nos acidentes de trânsito, e é imprescindível monitorar e controlar o risco após a aplicação da metodologia proposta no framework, já que novos riscos poderão surgir ou serem alterados ao longo do tempo.